Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. Agora, a partir dessa lição e nas próximas, nós vamos trabalhar com as funções de pesquisa. Essa é uma área que eu recebo também muitos e-mails com dúvidas. Os usuários acham que é possível fazer tudo com função de pesquisa. Aí teria que voltar lá na discussão do início do curso. O pessoal acha que o Excel é um banco de dados e quer usar para resolver problema de banco de dados. E aí eu digo, não, o Excel não é para banco de dados é o Access, toda aquela conversa que eu sempre faço. Não, mas tem o PROC-V que resolve. Aí o pessoal acha que o PROC-V consegue pesquisar tudo, qualquer coisa, de qualquer maneira. O PROC-V e o PROC-H acho que é o oásis do banco de dados. Não é, o Excel não foi feito para isso. E PROC-V e PROC-H não resolve tudo que tem problema de pesquisa. Bem pelo contrário, são funções bastante limitadas. Algumas situações são úteis e a gente pode utilizar e é o que eu vou mostrar nessa lição. Eu não vou mostrar aqui, até porque não existe como fazer isso, como transformar o PROC-V no oásis de pesquisa em banco de dados, até porque o Excel não é para banco de dados. Mas em determinadas situações, onde você tem uma lista de dados e precisa fazer algumas pesquisas em que as limitações do PROC-V atendem, aí o PROC-V pode ser útil. Então nessa lição nós vamos ver a função de pesquisa PROC-V, sintaxe, os parâmetros dela, como funciona e exemplos. E na próxima lição vamos ver o PROC-H. Para os exemplos que nós vamos usar nessa e na próxima lição, tem uma planilha com uma lista de produtos fictícios que está disponível essa planilha para download nesse endereço aqui. Então baixem, façam o download, salvem lá na pasta de trabalho onde vocês estão salvando os arquivos do curso. Descompactem que vai ser gerada a planilha lista de produtos, com a qual nós vamos trabalhar na parte prática. Então vamos lá para a prática, entender o PROC-V, entender suas limitações e ver um exemplo, um ou mais exemplos do PROC-V em ação. Vamos ao estudo então. O objetivo desta lição é aprender a usar a função PROC-V e entender as suas limitações. A função PROC-V, o V é de vertical, é utilizada para localizar um valor na primeira coluna de uma tabela de dados do Excel e retornar um valor na mesma linha de outra coluna da tabela de dados. Então aqui nós já temos uma primeira limitação, que a pesquisa é feita na primeira coluna e ele retorna o valor numa outra coluna de acordo com o parâmetro que eu passei. Então pesquisa pelo código de produto número tal e retorna tal e tal e tal informação, tá bom? Tal e tal e tal não, na verdade se eu preciso retornar mais de uma informação, de mais de uma coluna, eu tenho que usar a função PROC-V mais de uma vez para cada informação que eu quero retornar. Vamos considerar a planilha com os dados indicados a seguir, onde temos uma lista de produtos ordenada pelo código de produto. Esse é outro detalhe que nós vamos ver depois, que o campo do qual eu quero fazer a pesquisa tem que estar ordenado, senão a pesquisa não vai funcionar corretamente, tá bom? Podemos utilizar a função PROC-V para, com base em uma pesquisa pelo código do produto, retornar outras informações.
quaisquer outra, como, por exemplo, fornecedor, categoria, estoque atual do produto, se ele foi descontinuado ou não, ou seja, faço uma pesquisa usando PROC-V pelo código e posso retornar informação de qualquer uma das outras colunas da minha tabela de dados, tá bom? Este é um típico exemplo onde podemos utilizar a função PROC-V. O V em PROC-V significa vertical. Vou dar um destaquezinho aqui. Ou seja, é feita uma pesquisa no sentido vertical. Por exemplo, vamos fornecer o código de um produto como critério de pesquisa para a função PROC-V. E a função vai se deslocar verticalmente na coluna do código até encontrar o código informado. Uma vez encontrado o código, ela irá retornar o valor correspondente na mesma linha da coluna que foi especificada como retorno na função PROC-V. Então, ao chamar a função, além do código que eu quero pesquisar, eu digo de qual coluna eu quero retornar o valor. Vamos começar com alguns exemplos para entender melhor o funcionamento da função PROC-V. Na planilha do exemplo indicado na figura, que é essa nossa planilha aqui, ó, que eu pedi para a lista de produtos, né? Então tem a coluna A, coluna B, nome do produto, coluna C, fornecedor, o código está na coluna A, categoria do produto na coluna D, quantidade na coluna E, o preço, o estoque atual, o estoque mínimo para reposição e se está descontinuado ou não o produto, tá? Então essa é a planilha. Lá no início da aula eu mostrei o link para vocês fazer o download e descompactar para obter essa planilha, tá bom? Muito bem. Na planilha do exemplo indicado, essa nossa, vamos usar a função PROC-V para informar do código do produto retornar o nome do respectivo fornecedor. Tá? Então, eu vou fornecer um código, por exemplo, código 20. E aí eu quero que a PROC-V me diga quem que é o respectivo fornecedor. Tá? Para esse produto cujo código eu forneci como critério de pesquisa. Tá? Para os demais exemplos que vamos utilizar nesta lição, é importante entender que a função PROC-V faz referência às colunas de uma tabela de dados usando uma numeração para as colunas. Para o nosso exemplo, temos a seguinte numeração. Então, a coluna A no PROC-V é a coluna 1, a coluna B é a coluna 2, a coluna C é a coluna 3 e assim por diante, tá? Então, quando eu chamar o PROC-V, essa aqui, A é a coluna 1, B é a coluna 2, C é a coluna 3, D é a coluna 4 e assim sucessivamente, tá bom? Então, na hora de chamar o PROC-V, eu não vou informar a letra da coluna, e sim o número, começando no 1, que é o A, o 2 é o B e assim por diante. O critério de pesquisa utilizado na função PROC-V sempre tem que estar na primeira coluna da tabela de dados. Esta é uma das limitações da função PROC-V. E o deslocamento é contado a partir da coluna onde é feita a pesquisa. A coluna onde é feita a pesquisa é a coluna 1, a próxima coluna à direita é a coluna 2, a segunda coluna à direita é a coluna 3 e assim por diante. Acho que essa parte tranquilo, né, pessoal? Sintaxe da função PROC-V. PROC-V, né? O valor de pesquisa, ou seja, o critério que eu quero pesquisar, em qual faixa de dados, tem que especificar a faixa inteira de dados, número e índice da coluna A e procurar intervalo. Vamos entender cada um desses parâmetros. Valor da pesquisa é o valor a ser localizado na primeira coluna da tabela de dados. Então, como eu vou fazer uma pesquisa por código, eu vou informar o número do código de produto que eu quero. Se eu quero pesquisar a linha do código do produto 13, eu vou informar 13 como esse primeiro critério. Valor de pesquisa pode ser um valor ou uma referência a uma célula onde está o valor a ser usado para a pesquisa. Se o valor de pesquisa for menor do que o valor na primeira coluna de faixa de dados, a função PROC-V fornecerá o valor de erro ND. Tá? Então, se ele não localizar, tá? Se o valor de pesquisa for menor do que o valor na primeira coluna, se ele não localizou o valor pesquisado, ele retorna esse erro ND. A faixa de dados é uma faixa de células com duas ou mais colunas de dados. Usa uma referência ao intervalo ou o nome de intervalo. Lá do Excel básico você pode atribuir um nome para uma faixa de células. Se a faixa for fixa, por exemplo, não tem problema nenhum. E aí, ao invés de passar a faixa A1, 2 pontos, G70, você passa o nome que foi associado à faixa.
Os valores da primeira coluna da faixa de dados são os valores a serem pesquisados e passados para a função através do parâmetro valor de pesquisa. Esses valores podem ser texto, números ou valores lógicos. Texto em maiúsculas ou minúsculas são equivalentes, ou seja, a função não diferencia maiúsculo de minúsculo, mas diferencia se tem acento, se cedilha, sem se cedilha, tio, sem tio, isso ele diferencia. Número, índice e coluna, que é o nosso terceiro parâmetro aqui. O que é esse? É o número da coluna na tabela de dados, a partir do qual o valor correspondente deve ser retornado. O número índice coluna de 1 retornará o valor na primeira coluna, número índice 2 o valor na segunda coluna e assim por diante. Então, o primeiro parâmetro é o código a pesquisar, o segundo é a faixa toda e o terceiro é o número da coluna que eu quero, cujo valor eu quero retornar. Por exemplo, localizei o código 26, tá aqui. O que eu quero retornar? Então, daí eu digo, se for o nome do produto, 2, a segunda coluna. Se for o fornecedor, 3, a terceira coluna. Se for a categoria, 4, a quarta coluna. E assim por diante. Tá? Então, o número da coluna, onde está a informação que eu quero retornar. Se for menor do que 1, PROC-V retornará o valor de erro $valor. Não existe coluna negativa, não pode ser uma coluna à esquerda da primeira, porque não existe essa coluna. Maior que o número de colunas da tabela de dados. Então, se você tem lá, você passa uma faixa A1 e 50. Então, são 5 colunas. E você passa como número índice aqui 6, a sexta coluna não faz parte da faixa de dados. Então, se por engano você colocar um número maior do que o número de colunas, PROC-V fornecerá o valor de erro referência. Ou seja, está fazendo referência a uma célula fora da faixa de dados a ser pesquisada. E procurar intervalo é um valor lógico que especifica se você deseja que PROC-V localize uma correspondência exata ou aproximada. Se esse parâmetro for verdadeiro ou não for informado, uma correspondência aproximada será retornada, ou seja, o mais próximo possível, mais perto possível do valor pesquisado, se não for encontrado o valor exato pesquisado. Se uma correspondência exata não for encontrada, o valor mais próximo, que é menor do que o valor pesquisado, será retornado. Por isso a importância de ordenar a faixa de dados em ordem crescente do campo a ser pesquisado. Tá? Porque senão ele pode parar antes de pesquisar toda a faixa, achar um valor muito próximo do valor que está sendo pesquisado. Muito importante, os valores na primeira coluna da faixa de dados devem ser, acabei de falar, devem ser colocados em ordem de classificação crescente. Caso contrário, o PROC-V poderá não fornecer o valor correto. Tá? Nós vimos lá no módulo 1 do nosso curso sobre ordenação e classificação de listas, então é bem tranquilo. Essa nossa lista aqui está classificada em ordem crescente da coluna A, que é a coluna que vai ser pesquisada. Então já está certinha a nossa lista. Se o parâmetro procurar intervalo for definido como falso, a função PROC-V somente vai localizar uma correspondência exata. Se não achar exatamente o valor pesquisado, ele não, nesse caso, os valores da primeira coluna da faixa de dados não precisam ser classificados. Então, se você quer forçar, se a tua pesquisa é por um valor exato, daí tu tem que passar como quarto parâmetro falso, para não procurar por uma aproximada, só procurar por ocorrência exata, e nesse caso não precisa daí estar ordenada a lista. Se houver 2 ou mais valores na primeira coluna que correspondem ao valor pesquisado, o primeiro valor encontrado será usado. Se uma correspondência exata não for encontrada, você está forçando, passando falso do quarto parâmetro, eu quero correspondência exata. O valor de erro ND será retornado. Muito bem, de teoria da sintaxe da função é isso. Agora vamos ver a função em ação, tá? Ainda com essa planilha aqui, que nós vamos trabalhar a lista de produtos, vamos criar um pequeno formulário de pesquisa. O que é o objetivo desse formulário? É fornecer o código de um produto em uma célula e abaixo o Excel retornar as seguintes informações: nome do produto, fornecedor e unidades em estoque. Tá? Então, vocês venham aqui nessa nossa lista de produtos. Eu quero que ele
forneci um código e eu quero que o Excel retorne o nome do produto, ou seja, a segunda coluna, o fornecedor, terceira coluna, e unidades em estoque, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima coluna. Então ele vai retornar a segunda, terceira e a sétima coluna. Para cada coluna de retorno tem que usar uma vez a função procv. Então aqui no final da lista eu vou pedir que vocês digitem essas. Aqui a formatação eu apliquei só para ficar bonitinho. Vocês podem usar a formatação que vocês quiserem. Aqui tem uma célula onde eu vou digitar o código do produto a ser pesquisado. Aqui eu vou botar uma função procv para retornar o nome do produto. Aqui uma função procv para retornar o fornecedor. E aqui uma função procv para retornar o estoque. Tá bom? Então vamos lá. Estamos aí no nosso exemplo, né? A partir da célula B73, digite essas informações aqui. E aí vamos começar a usar a função procv. Então, na célula C75, onde eu quero retornar o nome do produto, eu vou usar essa função. Vamos entender aqui, vocês vão ver que aqui eu vou digitar um código, aqui eu quero que retorne o nome do produto. Daí nós vamos usar essa função aqui. Show. procv, o nome da função. O que eu quero pesquisar? O código que foi digitado lá na célula C73. Lembra que o primeiro parâmetro é o que pesquisar. Pode ser direto o código aqui ou referência a uma célula onde está o valor. O segundo parâmetro é a faixa de células, A1 e 70, que é toda a minha tabela de dados. O terceiro parâmetro, 2, significa de qual coluna retornar o valor? Da segunda coluna, porque eu quero retornar o nome do fornecedor, que é a coluna B. E o quarto parâmetro, falso, o que é esse falso? É para forçar que seja uma ocorrência exata. Vamos colocar o procv aqui. Por que ele retornou ND? Porque ainda não digitei nenhum código aqui. Vou digitar um código aqui 20 e vou dar Enter. Ele retorna o nome do fornecedor, cujo código de produto é o número 20. Vamos ver se ele fez certinho isso aí. O 20 ele diz que é o Sir Hudney's Marmalade. Ó, Sir Hudney's Marmalade. Agora eu vou trocar o código aqui, vou botar o código 70. Ele já retorna que o fornecedor, o nome do produto cujo código é 70 é Outback Lager, ou seja, está fazendo certinho. Então, revendo a nossa função procv. A célula onde está o valor a ser pesquisado, a faixa, a tabela de dados, a coluna que eu quero que retorne o valor, no caso a coluna B é o nome do produto. Então, se fosse coluna A seria 1, coluna B 2, coluna C 3 e assim por diante. E falso eu quero uma ocorrência exata, só retorna se achar um código do produto exatamente com esse código aqui. Vamos fazer as outras formas de fornecedor. Seria praticamente a mesma fórmula, né? Só mudando a coluna. Então, igual procv, a célula onde está o valor a ser pesquisado, a faixa de dados que é de A1 a I70, A1, 2 pontos, I70. Qual é a coluna que está o fornecedor? Coluna 1, 2, 3. Então, a coluna 3 e o falso para forçar uma correspondência exata. Quando eu der o Enter aqui, ele já traz o fornecedor cujo código do produto é código pesquisado lá, que é 70. E o estoque, se eu não me engano, está na coluna G, que é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vamos usar o procv. Onde é que está o código a ser pesquisado? Em C73. Qual é a faixa? A1, 2 pontos e 70. Coluna G, A, B, C, D, E, F, G. É a coluna 7. E o falso para ele localizar a correspondência exata. Então ele vai dizer quantas unidades tem em estoque desse produto. 15 unidades. Linha à esquerda aqui. Mas vim aqui e troquei o produto. Eu quero saber do produto código 35. Ele refaz a pesquisa e mostra o nome do produto, quem é o fornecedor e o estoque do produto.
Ah, Júlio, mas eu quero ampliar um pouco aqui. Eu quero saber de que categoria. Até vou inserir aqui, ó, logo abaixo do nome do produto, vou inserir uma linha aqui. Inserir. E eu quero colocar aqui a categoria. Categoria é de qual coluna? Opa! A categoria está na coluna D, que é a coluna 4. Então, igual PROC-V, o que procurar? Aqui. Ponto e vírgula, faixa A1, 2 pontos e 70. Ponto e vírgula, qual a coluna eu quero retornar? A quarta coluna. Ponto e vírgula. E falso, porque eu quero uma correspondência exata. Quando eu der Enter, ele traz a categoria. Trocou aqui o código do produto. Viu? Ficou um formuláriozinho de pesquisa. Muito funcional, onde eu informo o código do produto. E aqui, função PROC-V, uma para cada campo, traz os respectivos valores. Acho que bem tranquilo, né, pessoal? Não tem grandes mistérios. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Onde procurar. Aí o nosso formuláriozinho. Alterar o código. Aqui eu fiz um teste com um código que não existe, ó. Só para ver o erro que retorna. Tem até o código 77, vou botar aqui o código 80. Aí ele vai retornar tudo ND, ou seja, não encontrou. Como eu estou forçando, estou passando como falso o quarto parâmetro, ou seja, quero uma ocorrência exata e ele não encontrou, ele retorna ND. Botar um código que existe, ele retorna os valores. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Acho que não. Mais alguns comentários sobre a função PROC-V. Quando você procurar valores de texto na primeira coluna de uma tabela de dados, verifique se os dados na primeira coluna não têm espaço em branco à esquerda ou espaço em branco à direita, no fim da linha. Uso inconsciente de aspas simples ou inglesas, ou caracteres não imprimíveis. Não imprimíveis são os caracteres especiais, como quebra de linha, quebra de parágrafo, etc. Nesses casos, PROC-V poderá fornecer ou um erro, o que não é tão grave, porque daí você sabe que não está funcionando, ou o valor incorreto, que daí ele retorna um valor, mas não é o valor que atende o critério de pesquisa. Então tem que ter muito cuidado se você vai fazer uma pesquisa numa coluna que tem valores de texto. Tem que ver se está tudo bonitinho, sem espaço antes, sem espaço depois e sem alguns caracteres especiais que podem fazer o PROC-V se perder. Por isso que o PROC-V não é o santo grau, não é o oásis que permite resolver todo e qualquer problema de pesquisa. Em algumas situações bem delimitadas, como a que eu mostrei nessa lição, ele atende bem. E fugiu disso, ele começa a ter as suas limitações. Ao procurar valores numéricos ou de data, verifique se os dados na primeira coluna não estão formatados como texto. Pode ser que você importou lá de um arquivo de texto e coisa e ele veio como sendo texto, embora sejam valores numéricos. Aí você tem que marcar as células ali e formatar ela realmente como número ou como data. Se tiver formatado como texto, a função PROC-V pode fornecer valores incorretamente, valores inesperados, incorretos, porque ele não está conseguindo entender como sendo um valor numérico, ele está entendendo como sendo um valor de texto. Tá bom? Então, cuidados que você tem que ter com a função PROC-V. Tem a sua utilidade? Tem, mas tem também as suas limitações. Tá legal, pessoal? De PROC-V não tem muito que ficar aqui enrolando vocês. Era isso aí, apresentamos a sintaxe, um exemplo de uso e algumas recomendações. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que essa lição tenha trazido novidades úteis para vocês e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel.
curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, tá legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.